Minha diretoria, o Vasco está falando em Lucas Prato, atacante do Vélez Sarsfield. Já jogou no São Paulo, já jogou no Atlético Mineiro, já jogou no River Plate. Inclusive é um dos grandes responsáveis aí pela virada do Flamengo em 2019, que não deve ter deixado o Vascaíno muito feliz. Né? O Prato teve 2, 3 contra-ataques ali nos pés dele, ele brincou, tentou fazer jogada bonitinha e acabou deixando de matar o jogo contra o Flamengo, que eu me lembro que deixou vascaínos muito irritados. Mas eu conheço bem o Lucas Prato, jogou no São Paulo, é um jogador forte, às vezes parece até mais forte do que eu. Então, não se assuste, ele é meio grande. Às vezes parece que ele tá acima do peso. É bom jogador? É bom jogador. Só que assim, ele era bom jogador com 30 anos, né? Com 35, ele é um jogador do Vélez que nos últimos 40 jogos fez 4 gols. Né? E alterna entre momentos de titular e não titular e tal. Entra na maior parte dos jogos, pelo menos, né? Começa, a maior parte deles ele começa, mas não é um jogador em grande fase, é um jogador que, porra, não tá bem no Vélez. 35 anos, nunca foi um jogador extraordinário. Eu acho que foi muito mais uma paixão da torcida do Galo que acabou, por ser muito rápida a coisa, acabou ganhando um cenário nacional meio exagerado. E a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? O próprio Galo é um exemplo. O Galo tem lá seus ídolos que são muito ídolos do Galo, mas que não necessariamente têm representatividade fora e tal. O São Paulo comprou barulho, pagou caro pra caralho, se arrependeu. Aí foi pra fora e tal, não sei o que. O River Plate comprou de novo, agora tá lá no Vélez, indo pro final da carreira. Eu não vou chegar aqui e cravar que o Prato é um jogador que não vai dar certo, tá? De repente ele pode ser útil ainda, se ele tiver afim, se ele entrar em forma e tal, pode ser útil. Provavelmente pela questão da experiência e tal, acho que ele vai sentir menos o peso do que o Pedro Raul tá sentindo da porradaria. O que me preocupa é aquilo que, coerentemente, aquilo que eu falei nos últimos vídeos, eu preciso manter a mesma linha. Me preocupa é o recado dado de novo da diretoria do Vasco para o torcedor do Vasco. O torcedor está esperando o quê? Eu sou rico, eu tenho dinheiro e vou resolver o meu problema da melhor forma. E não quebrando galho com oportunidades de mercado muito duvidosas. Então, quando o Vasco se vê numa situação emergencial como essa, uma situação de queda, e a busca do Vasco passa por um jogador que não está fazendo gol, que não está conseguindo render, com 35 anos de idade, jogador barato, jogador que você vai lá e faz uma proposta e ele vem e tal, é mais ou menos o que o Vasco faria se não tivesse um investidor por trás. E aí o torcedor do Vasco fica frustrado. Cada passo desse que é dado, e eu já disse isso aqui, vou repetir para que fique claro, eu não acho que a 777 esteja certa ou errada no que ela está fazendo. Não é isso. É que a gestão, a imagem passada para o torcedor, nesse sentido ela é ruim. É do tipo, olha, é a mesma coisa que se não tivesse. Seria o mesmo passo. O Vasco faria proposta pelo mesmo jogador. Então, não é. O Vasco sem a 777, ele contrataria o Barbieri. O Vasco sem a 777 contrataria alguns, não todos, mas contrataria alguns jogadores que ele contratou. Provavelmente não contrataria o Jair, o Pedro Raul, o Léo Pelé e tal, mas assim, alguns outros estariam ali. Então, essa imagem dada para o torcedor do Vasco de que nada mudou é uma imagem muito ruim. E eu acho que a 777 deveria fazer um esforço, e isso é um investimento, não é um gasto, de dizer para o torcedor, olha, estamos em outro cenário, em outro patamar. Acredite, tá aqui e nós vamos contratar um jogador tal. Porque as oportunidadezinhas de mercado, elas surgem num nível que o clube de futebol hoje ele não precisa correr atrás de jogador. Né? Já faz alguns anos que a diretoria de um clube de futebol grande, principalmente, ela fica só recebendo. Né? O dia inteiro o telefone é, surgiu uma oportunidade aqui, tem fulano de tal, ele quer sair do time inteiro. Pum. Tem fulano aqui, o contrato dele tá acabando, é tanto. Foi fulano aqui, a diretoria quer tanto para liberar o cara. É o dia inteiro isso. Aí você passa pro departamento de análise, o cara fala, pô, isso aqui é uma oportunidade boa, vale a pena e tal. E praticamente você corre muito pouco atrás. Só que não é isso que o Vascaíno tá esperando, né? O Vascaíno não tá esperando oportunidade de mercado. Eu acho que o Vascaíno tá esperando pelo menos uma contratação grandiosa que não seja uma oportunidade e que sim a busca de um reforço que resolva o problema. Então o Prato é mais uma dúvida. É mais um jogador que, se chegar, o Vascaíno vai ficar com aquela, sei lá, eu vou dizer a mesma coisa, sei lá. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Não vai decidir o campeonato, não é um jogadoraço de, né, aos 35 anos e tal. Mas assim, é mais uma contratação que eu acho que bota mais uma pulga atrás da orelha do torcedor do Vasco em relação à maneira com que o Vasco passa a ser conduzido através da SAF. Esse é meu ponto. Meu ponto não é quem, meu ponto é como.